Olá, vamos conversar um pouquinho aqui sobre técnicas de cílios. Normalmente um medo que todo mundo tem, ou uma pergunta constante que eu recebo sobre por que tantas técnicas. Então, vou deixar aqui para vocês explicando que não é que existem tantas técnicas, mas existem técnicas diferentes e fios diferentes. Então, você entender que às vezes não é uma técnica diferente, é um fio diferente, já vai acalmar o teu coração. Porque o que é técnica? A técnica é aquilo que você precisa fazer de forma diferente para ter um resultado diferente. Vamos lá, o fio a fio, ele tem uma forma de ser aplicado. Você vai pegar um fio e vai acoplar num distanciamento correto, numa forma correta, em todos os fios da cliente, num direcionamento adequado para você ter um resultado. Normalmente, a forma que você aplica o fio a fio, ele é base para qualquer outro procedimento que você for fazer. Tanto que eu sempre falo para as minhas meninas, foco no fio a fio. Você aprendeu a fazer um bom fio a fio, aprendeu a fazer uma boa acoplagem com o fio a fio, você faz qualquer técnica. Mesmo porque algumas técnicas o que muda é só o fio, não necessariamente a forma da acoplagem. Então, muitas vezes não é a técnica que é diferente, é só o fio que é diferente. Por exemplo, o volume brasileiro, ele é aplicado da mesma forma que a gente aplica o fio a fio. Um fio em cada fio da cliente, com um distanciamento, seguindo um mapping. E o que muda? O fio. Pincinha sempre guardada, gente, ó, protegendo o biquinho, viu? Se vocês não quiserem perder, sempre protege, ó, sempre deixa elas fechadinha para ela não ficar batendo. Eu guardo as minhas dentro dessa caixinha aqui, ó. Tem até uma espuminha. Elas ficam todas bonitinhas aqui, guardadas e fechadas. Sempre protegendo o biquinho dela ou mantendo ela bem fechadinha, assim, para evitar de perder a ponta. Agora, voltando aqui aos cílios de volume brasileiro, o que muda no volume brasileiro? Ele é um fio diferente. Por exemplo, ele é um fio que tem uma única ponta, tá vendo? Ele tem só uma pontinha, ó, uma ponta, mas em cima ele tem duas pontinhas, certo? Isso é o volume brasileiro, é quando o fio tem essa diferença. É uma única base com duas pontas aqui em cima. Se você estiver bem de pertinho olhar, na verdade você vai ver que ele tem até dois fiozinhos em cada ponta. Mas o que vale é esse V que ele forma, esse V que ele forma aqui, que realmente é o volume brasileiro. Mas a base dele continua sendo uma única base. Ele já vem pronto com uma única base, bem fina, e você vai acoplar um único fio em cada fio da cliente. Então, se você faz um fio a fio, você consegue fazer um volume brasileiro. Por quê? Porque vai ser a mesma forma de acoplagem, a mesma forma de você pegar este fio e acoplar nos cílios da cliente. Assim também, por exemplo, o volume 3D. Ó, ele é um fio com uma única base, mas na ponta dele aqui em cima, acho que eu não consegui mostrar, aqui ó, 3 fiozinhos. Então 3D, 4D, 5D, os D que tem por aí que a gente escuta, é técnica diferente? Não, é fio diferente. E como é que eu sei que esse fio é diferente? Dentro da caixinha tá escrito. Se ele é um fio 3D, 4D, 6D, tá? Então, às vezes vocês acham que são muitas técnicas diferentes, mas são fios que dão resultado diferente. A forma de aplicação é igual, diferente de um volume russo. No volume russo, você vai montar o seu fan, certo? E você vai acoplar ele em camadas com numeração diferente, em camadas diferentes, que vai dar o resultado do volume.
Então, é muita coisa envolvida. É um fã numa quantidade adequada, são fios diferentes em camadas diferentes que dão aquele resultado volumoso, bem pretinho. É o volume russo ou o mega volume, que também é um fã, é um fio diferente, é um fio bem fininho, é um fio que quase não pesa. Você coloca um monte, mas o peso daquele fã é quase relacionado a um peso de um volume brasileiro, porque ele é um fio muito fino. Então, ele não vai sobrecarregar os cílios da cliente. Por isso que cada caso é um caso e cada estudo é um estudo. Mas, além de vocês ficarem pensando sobre tantas técnicas que a gente escuta, foca em fazer um fio a fio bem feito. Porque se você começar fazendo um fio a fio bem feito, você já vai conseguir fazer um volume brasileiro bem feito. Por quê? Porque você vai conseguir fazer uma acoplagem bem feita, você vai conseguir ter direcionamento bem feito, porque você aprendeu fazendo um fio a fio bem feito. Então você pode fazer um 3D, que é ótimo para quem está começando. Por quê? Porque consegue ter bastante volume fazendo uma acoplagem como se fosse um fio a fio. Um fio em cada cílios da cliente, não precisa montar fã, mas você consegue entregar para ela um volume diferenciado, diferente de você fazer um fio a fio, que é um resultado diferente. Então, lembrem-se disso. Técnica é diferente de fios diferentes. Às vezes, a mesma forma de acoplar os fios, você só vai diferenciar pelo fio que você está usando e o seu resultado vai ser diferente. Então, existem técnicas que eu considero, por exemplo, o híbrido, volume russo, o fio a fio são técnicas. Dentro dessas técnicas você consegue usar fios diferentes e ter resultados diferentes. Então, sim, existem várias técnicas, mas mais importante do que a técnica, sempre falo para as minhas meninas, mais importante do que você querer fazer várias técnicas é fazer uma técnica bem feita. Às vezes você não precisa fazer volume, por exemplo. Eu conheço várias meninas que de repente só tendem fazendo fio a fio e volume brasileiro, porque se dedicaram tanto em fazer um fio a fio e um volume brasileiro bem feito e tem uma cartela de clientes, porque existem clientes para todos os tipos. E tem pessoas que só fazem volume, não fazem fio a fio, não fazem outras técnicas. Então, escolhe uma técnica, se aperfeiçoa nessa técnica, faça essa técnica muito bem feita. E aí depois você começa a aprender outras técnicas, outras aplicações de fio. Por exemplo, se você faz um fio a fio bem feito, você pode fazer volume brasileiro, você pode fazer o 3D, o 6D, ter volume, entregar volume para sua cliente, sem precisar fazer fãs. Mas a forma de acoplagem é a mesma, a técnica é a mesma, não vai ter diferença. O que vai fazer diferença é só o fio que você está utilizando, tá? E muito mais importante do que tudo isso é você entender o que a tua cliente quer. Qual que é o perfil da sua cliente? Não fique preocupada em entregar muito volume para uma cliente que é super delicada, uma cliente que não está buscando esse resultado volumoso. Ela só está buscando ter uns cílios bonitos, uns cílios delineados, ter essa praticidade do dia a dia. Então, lembre-se de sempre escutar muito bem o que a sua cliente está falando. Olha o perfil dela, conversa com ela, não pega um modelo de cílios e sai aplicando em todo mundo, porque tem clientes que querem um cílios extremamente volumoso, que aí você cabe um volume russo ou cabe um volume brasileiro bem 100% preenchido, e às vezes você tá com uma cliente que ela só quer um pouco de cílios, ela só quer um preenchimento de 50%, ela já vai ficar satisfeita. Essa é a expectativa dela. Então, escutem suas clientes para definir qual que é o melhor serviço, qual a melhor técnica, qual o melhor fio, o que eu vou usar aqui, que eu vou entregar para ela o que ela espera. Certo? É isso aí, gente. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo.